A página Relíquias do Esporte no Facebook e o canal Celiomar Garcia Esporte Show no YouTube tem o prazer de apresentar para vocês mais um convidado na série de entrevistas. Vamos conversar com Carlos Maciel Medeiros, o Maciel, atleta que tem uma passagem marcante no esporte amador e também profissional da nossa região. Maciel fez questão de agradecer o convite e se mostrar muito agradecido em participar do quadro, tanto no Facebook quanto no YouTube. Fala, Celinho, prazer enorme estar falando contigo, com o pessoal que nos assiste. Para quem não me conhece, Carlos Maciel Medeiros, mais conhecido como Maciel, natural de Chuvisca, hoje resido em Camaquã, filho de Rubens e Cleni, grandes desportistas, e acompanho o futebol da região aí há muitos anos. Muito bom estar falando contigo, um cara que está sempre de portas abertas quando se trata de esporte, principalmente de esporte amador da nossa região, em questão de divulgação. Te dar os parabéns pela divulgação que vem fazendo. E é muito bom a gente poder falar um pouco da gente, um pouco das histórias que a gente já viveu durante esses anos aí no futebol. Então, vamos tocar a bola para frente aí, responder as perguntas aí, tamo junto. Maciel falou sobre o início da sua trajetória no futebol. Ele relembrou o começo no Universal de Chuvisca, falou também do seu ingresso no Guarani de Camaquã, quando a escolinha era treinada pelo professor Marcelo Dornelles, e relembrou nomes que foram importantes na sua caminhada. Bom, o meu início, Celinho, começou no Universal de Chuvisca, né, um clube próximo da minha casa, onde meus pais residem em Chuvisca. Na época o pai era o presidente do clube, e foi criada a escolinha de futebol, onde tinha meninos aqui de Chuvisca, interior de Camaquã, interior de Dom Feliciano, que o pessoal vinha participar da escolinha. A gente tinha os treinamentos todos os sábados, né, no campo do Universal. E foi o início de tudo. A gente participava de competições. Na verdade, competições eram poucas que tinham, né, mas eram amistosos, né, preliminares dos adultos, né, que tinha muitos jogos naquela época de futebol de campo, principalmente. A escolinha foi criada futebol de campo. E a gente participava dessas preliminares, né. Então, competições mesmo, a gente teve uma competição, que eu lembro bem, um lugar onde eu me sinto em casa, na Copa Santa Alta. A gente disputou a nossa primeira competição e fomos vice-campeões. Perdemos a final pro Chester, inclusive tinha amigos do outro lado, Amarelo, Nenê. Então, perdemos a primeira competição nossa, então foi o início de tudo. E dali em diante, né, sonho de moleque, ser jogador de futebol profissional, o pai me levou a fazer um teste na escolinha do Guarani, o professor Marcelão Dornelles, se eu não me engano. E dali em diante, né, passei no teste, apesar de ser bem novo, era mais novo na época também, a categoria sempre acima da minha. Então, fiz o teste, participei do peneirão, fiz o teste, passei. E dali em diante ingressei no Guarani. Lembro que era uma batalha diária, né? Todos os dias, pegar ônibus de Chuvisca, ter esse bate-volta para treinamentos. Então não foi fácil. Agradeço meus pais por esse incentivo que sempre me deram. Então foi o início de tudo. Aí depois, né, teve categorias de base do Guarani, onde tive vários treinadores que me auxiliaram a esse pontapé inicial, para ter uma base, um alicerce, que até os dias de hoje me ajudam, né? Inclusive tu, o Celinho, foi um dos meus treinadores. Eu me lembro como ontem, na categoria infantil do Guarani, foi um dos meus treinadores. E por aí vai, tive Nenê, foi meu treinador, Gustavo Fragoso, que hoje é um dos auxiliares do Renato Gaúcho no Grêmio, Fábio Capone, Armando Dessersartes, foi vamos dizer, um marco para o Guarani nas categorias de base. Foi o que mudou muito essa questão da base no Guarani, na nossa região, aí passou pelas mãos dele.
Então foi o início de tudo, né? Então só tenho que agradecer a todas as pessoas aí que me ajudaram, né, nesse início que não foi fácil, né? Então, e passei por base também, da base do Grêmio, tive praticamente um ano nas categorias de base do Grêmio, Santa Cruz, Ubra, de Canoas, teve várias outras equipes que eu participei no interior aí já a nível de clubes, né, do interior gaúcho. Então foi o início de tudo, aonde me deu a base e o alicerce para ter nos dias de hoje. Maciel nos falou sobre o seu ingresso no futebol amador já nas categorias Força Livre. Ele relembrou que o Chester foi a sua primeira equipe em Camaquã, destacou também suas passagens por outras agremiações e fez questão de destacar que o futebol só lhe trouxe amizades. Então, e na sequência, né, da participação do Guarani, das categorias de base, e a gente vinha fazendo grandes competições ali no Guarani, e a gente acabou, né, abrindo convites para a gente participar do futebol amador da região. Já participava no Chuvisca pelo Oriental, que hoje é o Arce Oriental, na verdade. Então foi uma das primeiras equipes minhas em Chuvisca. E em Camaquã, a primeira equipe que me abriu as portas foi o Chester, até inclusive foi pelo convite seu, onde me propiciou meu início de carreira no amador, onde eu tinha grandes colegas, né, com uma vasta experiência, Japa, Gelson, Paulinho Camaquã, Chaveirinho, Cristiano Beiço de Aramaré. Então, vários jogadores que na época me ajudaram a passar uma experiência para mim, na época, eu novo, praticamente com 14 anos, já estava jogando Força Livre já no Chester, e em alta intensidade, porque o Chester era uma equipe extremamente competitiva e sempre estava chegando em todas as competições. E dali em diante, né, foi uma carreira vitoriosa dentro do Chester, onde tenho grandes amigos até hoje, né, vou dizer assim, pessoas que eu tenho como da minha família, o Levi, a Gilce, são pessoas que não mediam esforços, né, para deixar tudo certinho para os atletas jogar, ter sua cervejinha, ter o seu churrasco, sua carne depois do jogo. Então foi o início de tudo. E ali, né, a gente acabou colecionando vários títulos, né, pelo Chester, e acabou abrindo um leque de amizades, principalmente, né, que o futebol propicia muito isso, e acabou tendo convites de outras equipes na região, né? Então eu posso dizer assim, ó, eu posso citar algumas cidades aí, vou estar esquecendo porque foram muitas que eu participei: Encruzilhada, Dom Feliciano, Cristal, Canguçu, São Lourenço, Turuçu, Pelotas, Cristal aqui, Aramaré, TAP, Sentinela, Amaral Ferrador, Mariano Pimentel, Sertão Santana, Cerro Grande, Guaíba, Barra do Ribeiro, Porto Alegre, e assim vai. Então várias competições e várias amizades a gente criou nesses anos, né? Hoje eu tô com 35 anos, assim, ó, esses dias até fazendo umas limpezas aí que a patroa mandou. Vendo, né, os troféus, medalhas que a gente colecionou durante esse tempo aí, tem mais de 80 títulos na região. Então, fora isso, só títulos, né, de equipes, né, não individual com certeza aí tem vários, né? Então daí em diante o leque foi se abrindo de amizade, a gente participou de várias competições na região. E o que eu digo, né, o futebol hoje em dia, o amador, propicia muitas amizades. Hoje eu tenho amigos em qualquer cidade aí que eu for, dessas que eu citei, posso chegar, tem portas abertas aí nos clubes que eu participei, e vou dizer assim, até de clubes adversários que eu não joguei contra, que eu joguei contra, na verdade, eu tenho né, um apreço muito grande, e eles por mim também, porque sempre tratei eles com respeito, né, com humildade. E foi assim que eu levei de casa esse aprendizado, e assim que eu adquiri essas amizades no futebol. Então foi um pouco, né, do amador em si. Hoje, a Santa Alta para mim
é um dos campeonatos que eu gosto muito da Santa Alta. Só a Santa Alta mesmo eu tenho 10 títulos de Copa Santa Alta. Fora, sou o maior goleador de uma edição só, né, com 23 gols. Então, dentro disso daí, principalmente, cara, que eu digo hoje para os jovens, é a amizade que o futebol propicia, né? Porque hoje a gente é amador, a gente tem os seus afazeres durante a semana, e no final de semana a gente tem algo a mais, que é o lazer, né? E o lazer, tu poder fazer o que tu mais gosta no teu lazer com amigos, né? Com as parcerias, depois poder tomar teu gelo depois do jogo, não tem preço. Então foi meu início do amador, onde participei de muitas equipes tradicionais, onde outras, né, a gente conseguiu fazer a história de botar a faixa de campeão pela primeira vez. Então muito obrigado a essas equipes, né? E tenho certeza, né? Agora já a idade chegando já, né? O Força Livre já está quase deixando, né, de lado pela idade em si, mas quem sabe um veterano aí, né, a gente possa estar participando e seguindo isso que a gente mais gosta, que se chama futebol. Maciel também relembrou o seu ingresso no futebol profissional. Ele destacou a sua passagem pelo Milan de Júlio de Castilhos. Bom, do profissional em si, eu tive uma experiência em 2003, se eu não me engano. 2003, eu estava no Júnior da Ubra, né? E tive uma experiência, né, de jogos em si, de participações, principalmente de treinamentos e tal, com o profissional da Ubra, né, de Canoas. E depois disso, né, acabei retornando para Camaquã. Tive um convite para trabalhar na prefeitura de Chuvisca, no setor do esporte, né? E acabei deixando um pouco de lado o sonho já do futebol e participei diretamente na construção do esporte de Chuvisca. Depois disso, em 2009, tive o convite do Ivo, que na época era diretor da Copersul, para ir a Júlio de Castilhos, né, onde teria uma parceria, onde tinha, na verdade, a parceria do Milan com a Copersul. Tive o convite, né, para retornar ao futebol profissional e retornei. Aí saí da prefeitura em 2009, fui para o Milan Júlio de Castilhos, tive uma experiência muito boa lá, tive jogadores experientes, Darzoni, Bonaldi, então vários jogadores que já têm história, fizeram muita história no interior aí do estado. E então tive uma experiência boa lá, participamos do Gauchão e no segundo semestre da Copinha, né? Inclusive caímos nas quartas, se não me engano, nas quartas de final pro Grêmio. Saímos fora, né? Empatamos em casa e perdemos dentro do Olímpico. Então foi uma experiência muito boa, né? Que a gente teve, inclusive participando com grandes amigos lá, que também estavam no clube, o Júnior, o Queixinho, o Alex, o Rafinha de Cerro Grande, e fora os amigos que a bola em si já propiciava pra gente. E então foi uma experiência muito boa, né? Que a gente deu em 2009, né? Foi em 2009 e a gente teve lá em Júlio de Castilhos. Maciel teve também uma passagem vitoriosa nas categorias de base do Guarani de Camaquã. Ele relembrou algumas conquistas e nos fez viajar num mundo vencedor através do esporte. Bom, de categorias de base do Guarani, Celim, ali eu tenho, além de, até hoje a gente tem no grupo nosso, das amizades que a gente teve, dos companheiros que a gente teve da época, a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente relembra histórias, coloca fotos, daqui a um pouco acha uma foto perdida, a gente acaba colocando. Então, colecionei vários títulos pela categoria de base do Guarani, onde em 99 foi meu primeiro título com o Guarani.
Na verdade, eu era mirim na época e jogava na categoria infantil. Fomos campeões em 99 do Campeonato Metropolitano. Na sequência disso daí, em 2001, a gente foi campeão em Araras, o Araras Cup. Fomos campeões em cima do Vitória da Bahia, ganhamos 2-1 no estádio do União São João. Fomos campeões lá em São Paulo. Tive um título pelo Júnior, pela categoria Júnior, aí eu já era infantil e disputava pelo Júnior, na verdade. Eu tava 2 categorias acima da minha. Fomos campeões gaúcho Júnior pelo Guarani. Tenho 2 Copas Sub-17 pelo Guarani, uma contra o 15 de Campo Bom e a outra contra o Cruzeiro de Porto Alegre, fomos campeões, né? Então foi alguns títulos que as categorias de base do Guarani me propiciaram, né? O presidente Italgani na época, né, não media esforços para a gente participar dessas competições. Lembro da época também, tivemos em 2002, 2002, isso mesmo, 2002, tivemos a melhor campanha, né, da Zona Sul aqui, não perdemos para Brasil, Pelotas, Farroupilha. Vamos dizer assim, fomos invictos para a fase final, chegamos entre os 4 melhores do gauchão juvenil na época. Pegamos o Grêmio na semifinal, empatamos em Camaquã e acabamos perdendo em Porto Alegre para o Grêmio, que na época foi campeão. Então, lembro muito bem do grupo que a gente tinha, jogadores que hoje disputam na Várzea aqui com nós, no Amador, Éder, Queixo, Ricardinho, Jason, né? Hoje já estão todo mundo chegando no Vetera, né? Mas bom a gente vir daquele tempo, daquela base, que era uma base de ouro, né, do Guarani. Tem vários jogadores aí que despontaram até pro profissional, tiveram mais, né, uma carreira mais consolidada. Ed Carlos, campeão mundial pelo São Paulo. Então vários jogadores que participaram por aqui e seguiram uma carreira profissional. Então foi uma época, como a gente brinca, né, a época de ouro do Guarani, das categorias de base, onde o Guarani era temido aqui na Zona Sul, aqui, para as equipes de Brapel, Farroupilha. Vou dizer assim, ficamos invictos, se não me engano, 1 ou 2 anos invictos contra eles, não perdia para eles, tanto no Gauchão como na Copa Sul. Então foi uma época muito boa, onde tive grandes treinadores, né, como citei anteriormente. Nessa época vitoriosa, a gente tinha Gustavo Fragoso, o Nenê, campeão em Araras com nós. O Gustavo Fragoso foi da Copa Sul, e também dessa campanha que a gente teve no Gauchão, chegando entre os 4 melhores. Então a gente teve várias pessoas que naquela época não mediam esforços, né, para acabar nos levando para os jogos em si, né? E agradecer também, como falei, né, ao Italgani. Italgani, né, presidente da época, nos ajudou muito nessa parte, né, de ir para os eventos, grandes eventos que o Guarani participou. Então, levava o nome do Guarani e automático a gente estava participando de grandes competições a nível, inclusive, nacional. Maciel foi um dos protagonistas para que o Guarani participasse do futebol profissional. Ele nos contou em detalhes de como foi toda a negociação com os dirigentes da Copersul e também sobre a sua experiência de, mesmo com a pouca idade, ter sido diretor de esportes do Guarani de Camaquã em seu primeiro ano como profissional. Em 2009, como eu falei, em 2009 a gente estava no Milan Júlio de Castilhos, terminou o ano lá, estávamos voltando, inclusive uma viagem longa, né? Júlio de Castilhos é próximo, passando Santa Maria, entre Santa Maria e Cruz Alta, e vimos retornando de lá, chegando quase aqui na 290, aqui perto de Eldorado, né? Na saída ali, paramos num restaurante, né, para se alimentar e
na hora do almoço, a gente comentando, inclusive tava o seu Antônio, o Leco, eu, o Ivo, o Rafinha de Cerro Grande, e entrou o assunto, né, da Copersul, do próximo ano, que a Copersul queria fechar parceria novamente com o Milan, só que tinha a questão sempre da viagem, que ficava difícil para o pessoal da Copersul acompanhar, e os atletas ficavam longe, né, também tinha essa função do transporte em si. E surgiu, né, a gente conversando daqui e dali, né, uma ideia inicial, né, sabendo das dificuldades em si, que o clube tava muito tempo parado, nativo, né, surgiu a ideia do Guarani, né, aí, inclusive eu, seu Antônio, o Leco, a gente se dispôs a fazer esse elo, né, com o pessoal da diretoria atual da época, para a gente conversar, expor a questão do projeto em si e ver se eles teriam, né, a questão de fechar essa parceria, né. Então, né, dali em diante a gente começou a tratar o assunto diário sobre isso. Isso era, vamos dizer assim, novembro de 2009. E dali em diante a gente começou a ir a fundo no assunto e a gente começou a pegar pessoas que compraram a ideia e gostaram da ideia, né? E na época o presidente era o Nino, né? A gente conversou com ele e ele se dispôs, ficou interessado, né? Foi então que a gente apresentou o projeto para o pessoal da diretoria, o pessoal da diretoria aprovou. Ali em diante foi firmada a parceria Copersul e Guarani. E começamos do zero, né? O Guarani, na verdade, estava... na verdade, para ter noção, não tinha nem tela na volta do campo. Tava, vamos dizer assim... O pessoal acabava usando, o pessoal da diretoria, para alguns horários, treinos e tal, estava tranquilo. Mas para um profissional a gente teve que começar praticamente do zero, não tinha nada de estrutura, né? Então a Copersul já sabia que ia ter que arcar para esse lado, né? Para dar condições para os atletas. E então foi uma corrida quanto tempo, porque na verdade a competição já em janeiro, né? Do próximo ano. Tivemos que correr quanto tempo para inscrição, para escrever o Guarani, na questão do profissional. O Guarani estava como amador, a gente teve que passar para o profissional, e aonde poucas pessoas sabem, que foi nosso braço direito, junto à Federação Gaúcha de Futebol, ao Noveleto, foi o Italgani. Italgani fez esse elo com a federação, onde inclusive na reunião que definiu tudo, ele se comprometeu com o Noveleto, né, se desse alguma coisa errada, ele ia abraçar junto. Então foi uma das coisas que poucos sabem, né, mas na época o Italgani foi um dos que fez esse elo da Federação Gaúcha com o Guarani em si, com a parceira Copersul. E dali em diante foi uma corrida contra o tempo, né? A gente tinha que montar o estádio em si, remodelar todo o estádio, tinha que montar a equipe, nós tinha que ver a comissão técnica. Então foi, vou dizer assim, ó, se o dia tinha 24 horas, a gente tinha que fazer ele virar em 60 horas. Então não foi fácil, né? Foi uma batalha diária. Onde eu e o Ivo tivemos à frente de tudo. O Ivo é natural de Cerro Grande, né, que era o diretor da Copersul junto comigo. Aí na época até foi uma questão de acerto, né, eu parar de jogar e assumir essa parte da Copersul, do ser o dirigente de futebol do Guarani na época, né. Foi uma proposta para a Copersul vir para cá, pela parte da Copersul. Então não foi fácil, a gente se dividia em 10 ali dentro do clube e graças a Deus deu tudo certo. Foi o pontapé inicial, a comunidade abraçou, foi abraçando aos poucos, né? Não foi fácil, no início não foi fácil, questão de patrocínios em si não foi fácil, mas o dia a dia, o pessoal vendo que era um trabalho sério, honesto, então o pessoal foi abraçando a causa, era estádio lotado,
a equipe, vou dizer assim, uma das coisas que a gente cuidou muito era a questão do atleta que a gente ia trazer para não ter problemas futuros, né? Hoje em dia tem um advogado em cada esquina querendo processar os clubes, né? Então foi uma das coisas que a gente cuidou muito, tanto é que saímos limpos daquela época, sem nenhum atleta entrando querendo cobrar dívida do clube posteriormente. Então foi uma das coisas que a Copersul na época cuidou muito bem dessa parte. E dali em diante, né, acho que a gente fez um alicerce muito bom dessa parte, né, porque o clube não tinha nada de estrutura, não tinha nada. Então a gente propiciou uma estrutura que futuramente ajudou, né, a construir a história que o Guarani teve dentro do futebol profissional. Então só agradeço de coração na época que eu passei. Teve muita gente ali que meteu a mão na massa, né? Inclusive a gente teve um dia a gente plantando grama nas goleiras. Para quem lembra, antigamente o Guarani não tinha grama nas goleiras, a gente plantou grama. Seu Antônio, o Leco, o pai, todo mundo meteu a mão ali e conseguimos deixar tudo certinho, né? Então foi uma época muito boa, cara, porque eu acabei retornando para o Guarani para, né, propiciar um momento de um profissional dentro de Camaquã, no clube onde eu me criei, onde eu comecei. Foi muito bom. Então só agradeço de coração as pessoas que naquela época nos ajudaram a montar aquele projeto inicialmente, que era o dos sonhos, né? E a gente montou contra o tempo, contra muitos que tinham desconfiança, e a gente acabou montando tudo e deixando tudo 100%. Além de toda a história que construiu fora das quatro linhas com o Guarani dentro do profissional, Maciel também deixou registrado o seu nome como atleta dentro de campo. E a sua estreia foi diante do São Paulo de Rio Grande no estádio Coronel Silvio Luiz. O Guarani não vivia um bom momento, mas o artilheiro, no seu melhor estilo, marcou o gol de cabeça que deu a vitória ao Bugre naquela ocasião por 1-0. Maciel relembra destes momentos e também agradece muito as pessoas envolvidas. Em 2010, no final do ano, acabei me desligando do clube, da parte da direção em si, né? E depois, em 2011, no segundo semestre, acabei tendo o convite da direção para participar da equipe, né, como atleta. E era um sonho já antigo, né? Na verdade era o sonho do projeto inicial, mas, né, pela proposta em si do projeto, eu tive que me desligar como atleta da época, em 2010. Então era um sonho que eu tinha em jogar pelo Guarani, onde tudo tinha começado nas categorias de base em si. E a gente vinha numa vamos dizer assim, do ano 2010, já numa campanha boa, 2011, uma campanha boa. E aí no segundo semestre, né, você entrando já, né, numa equipe já que vinha bem, e facilitaria. Só que acabei tendo um azar, né, num treinamento lá no campo da Coab, acabei torcendo o tornozelo, onde quase rompi o ligamento do tornozelo, mas acabei não precisando de cirurgia, mas, né, de fazer o tratamento, e acabei perdendo parte da preparação para a Copinha, né. E quando acabei retornando, a equipe já tinha jogado, se não me engano, 13 jogos, era 2 derrotas e um empate. E acabei sendo relacionado para a partida contra o São Paulo de Rio Grande, em Camaquã, né, onde vários amigos, inclusive a imprensa em si, já pedia o meu ingresso na equipe, né? E o Marcão era o treinador, ele tinha as convicções dele, né, na época, e foi relacionado para a partida. E no intervalo do primeiro tempo, a pressão já estava grande, o resultado não estava vindo, né, e o pessoal pedindo a minha entrada. No intervalo ele acabou
atendendo aos pedidos da torcida, da imprensa em si, e me colocou no jogo. O jogo estava 0-0, lembro muito bem do lance, como foi, um cruzamento na goleira oposta à entrada, um cruzamento do grande amigo, irmão que eu tenho, Vinícius Sampaio, cruzou e eu consegui antecipar o zagueiro Cirilo e, né, um gol de cabeça, onde foi muito especial para mim, meu primeiro gol pelo profissional do Guarani. Já tinha gols pelas categorias de base, mas pelo profissional, né, foi o primeiro. Então, um sentimento, né, que vai ficar guardado aí pro resto da vida, né, onde tudo tinha começado, fazer o gol, ajudar o clube naquela época, naquela época estava num momento complicado, né, precisava da vitória. Então foi importante, onde muitos atletas experientes me davam apoio no dia a dia, Luciano Correia, Evandro, Douglas, o Delmer, né? Pô, o Delmer sem comentários, né? O Delmer é um cara que fez história aí no Brasil inteiro, aí, jogando pelo profissional, campeão gaúcho em si. Então, né, foram os jogadores que me ajudaram muito na época, muitos conselhos, né, do profissional em si, do dia a dia do profissional. Então, foi um momento que com certeza vai ficar guardado aí na mente, né, tudo que se passou ali em 2011 como profissional, que onde eu tinha começado e pude ajudar o clube também vestindo a camiseta, além de dar o pontapé inicial na vida profissional do clube, poder participar também naquela época foi né, sem palavras pelo que a gente pôde sentir vestir a camiseta do profissional do Guarani. Maciel também fez questão de falar sobre o seu retorno ao Arce Oriental, onde recebeu o convite e com muita satisfação aceitou em defender o clube da sua cidade, a agremiação que ele tem muito carinho. Vai estar participando de competições estaduais a nível de futebol 7 e também a nível internacional. Ele destacou este momento. E depois disso tudo, né, Celinho, acho que indas e vindas da profissional, futebol amador, hoje eu já com 35 anos, como diz outro, bom filho a casa torna, hoje a convite do grande amigo e irmão que eu tenho, o Eduardo, fez o convite para mim. Ele já vinha tocando já há 2 anos o projeto do Arce Oriental, Força Livre, e ele me fez o convite, né, para retornar o Arce Oriental, onde tive a participação no início do ainda Oriental, depois se tornou Arce, e me fez o convite. E hoje estou defendendo as cores do Arce Oriental no futebol 7, onde vamos participar de várias competições aí a nível nacional e até internacional. Então, né, estou retornando para casa, né, e dentro do futebol 7, que é uma competição, uma modalidade em si que eu gosto muito, né. Inclusive fui campeão gaúcho pelo Chelsea em 2013, né, do meu amigo Ederaldo Turov, né, que também é um grande desportista da nossa região aí, né, não mede esforços aí para estar sempre participando em alto nível das competições. Então voltei, né, para o Arce Oriental. Então a gente está com um projeto legal aí, um projeto que esperamos né, participar dessas competições aí, ter além da participação em si, ter um grande êxito, né, de estar levando o nome do Arce Oriental, o nome de Chuvisca, para além da região onde o Arce já tem o seu nome, né, levar ele para voos futuros aí, onde principalmente a parceria de nós atletas, o pessoal da mais antiga, da associação em si, estão tudo focado num só objetivo, né? Então eu poder estar participando desse projeto da minha cidade, onde eu tenho a minha empresa hoje, a MW Uniformes, aqui na cidade de Chuvisca. Então poder participar também desse projeto aí é muito satisfatório. Então é uma das coisas que
que eu, vamos dizer assim, abracei, é uma causa que eu abracei, esse projeto, né, por ser bem organizado, onde os atletas em si têm tudo que precisam, desde condicionamento físico, médico, fisioterapeuta, entendeu? O Eduardo não mede esforços aí para deixar o atleta em condições para poder participar dos jogos, né? Então, só tenho que agradecer a ele pelo convite para poder retornar para onde tudo começou, onde eu já participei no profissional, onde comecei e no profissional do Guarani, e hoje no amador, né? Poder retornar onde tudo começou também é uma satisfação enorme. Maciel finalizou agradecendo o convite, deixando como destaque a importância da página Relíquias do Esporte no Facebook e também o canal Celeomar Garcia Esporte Show, a importância dos dois veículos para o crescimento do esporte. Bom, Celinho, te agradeço ao espaço de coração. É um cara esportista nato aí da nossa região, um cara muito competitivo, onde aprendi muito contigo, como meu treinador. Então, só tenho que te agradecer, cara, a divulgação que você vem dando para o esporte. Não só além vamos dizer assim, pela vitória em si, pelos títulos, mas a divulgação. A divulgação é importante hoje em dia, a gente precisa disso daí. O futebol amador precisa dessa divulgação, fazer o pessoal conhecer a história, conhecer como funciona. Então acho fundamental isso que você vem fazendo, e não é de hoje, né? Desde o tempo de jornal que você já teve, né? Então, cara, só te agradeço por tudo mesmo. Você que é um cara 10 como pessoa, como desportista. Então, te parabenizar por essa iniciativa, nessa sua sequência, né, de divulgação que você vem fazendo. E com certeza aí, tanto de minha parte, da minha pessoa, ou da MW Uniforme, se você precisar, o que precisar aí, em termos para alavancar teus projetos aí, a gente é parceiro seu aí, porque onde a gente foi criado dentro do esporte, e o que a gente puder ajudar dentro das nossas possibilidades, né, a gente vai estar sempre ajudando. Tem o meu irmão, que é meu sócio, né, o William. Então a gente tem isso daí, a gente sabe a nossa essência, de onde a gente começou. Então a gente é parceiro aí desses projetos que tem, a gente é parceiro. Então, só te deixar o meu muito obrigado até o momento pelo que você fez, e o que precisar de nós, a gente está aí. Grande abraço e obrigado a todos aí por ter nos acompanhado até agora, e a gente poder contar nossa história de vida. Grande abraço aí. Feito. Esta foi mais uma entrevista que a página Relíquias do Esporte no Facebook e o canal Celeomar Garcia Esporte Show no YouTube trazem para vocês que são seguidores destes dois veículos de comunicação. Aproveito a oportunidade para pedir para que você inscreva-se no YouTube, curte a página lá no Facebook, compartilhe com seus amigos, divulgue estes dois meios de comunicação na área esportiva que tem como objetivo enaltecer aquelas pessoas que fazem pelo esporte. A página no Facebook já está alcançando os 1000 seguidores e o canal do YouTube também segue firme nos seus objetivos. Muito obrigado e em breve retornamos com mais uma entrevista onde o destaque é quem faz pelo esporte.